Atenção, a sua vida começa a mudar em 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora. Renda Extra com André Antunes. Primeiro programa da televisão brasileira que vai mostrar a você como ganhar dinheiro sem gastar nada. No programa de hoje, você vai aprender a empreender usando a sua missão. Participação especial, Pastor Alessandro Moisés e Tiago Brunet. Acorda Brasil, está começando mais um Renda Extra, o primeiro programa da televisão brasileira que te ensina a ganhar dinheiro sem gastar. Então aproveita que é domingo, primeiro dia da semana, e quem sabe não é esse empurrão, não é esse chacoalhão que você precisa para acordar amanhã e fazer a melhor semana da sua vida. É isso mesmo, vamos mudar de vida. Então fica comigo e acompanha esse programa especial. Se você não me conhece, eu sou André Antunes, tenho mais de 5 empresas e também trabalho com bolsa de valores. E costumo falar que sou estagiário de bilionário, mas tudo que eu conquistei na vida não veio fácil. Teve muita luta, muito suor, muitas noites em claro, muito choro, muito sacrifício, mas o principal, muita dedicação. Eu aprendi uma frase que eu trago para você: atitude vencedora sempre. Você pode sim chegar no seu sonho, mas só com atitude, só com cabeça de vencedor. E eu só cheguei até aqui porque eu sempre tive os meus objetivos muito claro. Eu sempre soube aonde eu quis chegar e aonde eu posso chegar. Por isso eu tenho a assinatura de estagiário de bilionário. Mira longe, porque é possível sim chegar longe. Mas o principal, uma das maiores motivações que eu sempre carrego é a minha família. Então, tenha o seu porquê e principalmente o seu porquê. Hoje eu posso dizer que eu consegui transformar a minha vida e principalmente de todos que eu amo. E melhor, eu consegui expandir isso através do meu trabalho na internet, do ensino e principalmente também do Renda Extra. Eu consigo expandir minha missão e mudar a sua vida. Mas você precisa agir. E é por isso que eu estou aqui. Porque depois que eu realizei os meus sonhos, o meu objetivo passou a ser ajudar você aí a mudar de vida. E o que eu quero te dizer hoje, que independente da sua religião ou da sua crença, é possível fazer renda extra direcionada a esse público, ao público religioso, e que acaba acontecendo com as pessoas que tomam esse direcionamento, que tomam esse caminho, elas unem negócio com missão. E um exemplo disso, as pessoas se tornam mentores, pessoas que treinam outras pessoas e através disso passam a mudar a vida de outras pessoas. Mas uma coisa muito importante, eu não estou falando de ganhar dinheiro com a fé, eu estou falando de direcionar o seu negócio para esse público, que tem várias particularidades, mas você consegue, de novo, unir negócio com missão, negócio com amor, negócio com transformação. E um exemplo disso é que no Brasil existem várias lojas, comércios, treinamentos direcionados a esse tipo de público. E a gente vai receber aqui no palco 2 grandes especialistas que vendem treinamentos, vendem produtos direcionados à transformação do público religioso. Os 2 têm histórias incríveis que me inspiram e com certeza vão te inspirar. Mas antes, como é de costume, deixa eu mostrar e dar um abraço para minha plateia anti-corona. É isso aí, eu estou torcendo, rezando para acabar essa pandemia e logo poder receber você aí de casa, aqui do meu lado, ao vivo, olho no olho, te ajudando a fazer renda extra, a fazer dinheiro todo dia. Do outro lado, aqui eu tenho o prazer de receber a banda mais chique e animada do Brasil, Estúdio 4. Eu sempre falo aqui no programa Renda Extra a importância de ter mentores.
Pessoas que nos aconselham, nos inspiram e, principalmente, nos ajudam a trilhar nossos caminhos, porque já passaram pelo mesmo caminho. Hoje, nós vamos conhecer a história de dois grandes líderes que já mudaram a vida de milhares de pessoas. E você vai ver que é possível fazer renda extra também no meio religioso. Ou seja, utilizar o seu dom da melhor maneira possível. A sua fé, o seu amor, junto com a sua missão. Sejam bem-vindos ao palco do Renda Extra, Alessandro Moisés e Thiago Brunet. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia, eu te amo. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Um prazer receber os dois aqui, muito bom. Prazerzão. Pessoas aí que Prazer é meu. estão num jogo diferente. Para começar, duas pessoas que realmente estão mudando a vida de várias pessoas, né? Tem a missão de ser líder, de ser mentor. Isso é uma coisa que eu admiro muito. Para começar, vamos contar um pouquinho da história. Se puder contar um pouquinho da sua história, Thiago, depois o Sam conta um pouco. E a gente vai decorrer nessa beleza que é juntar a fé com o negócio, né? Que é possível. É um prazer estar aqui, obrigado. Essa questão, né, por muito tempo, a questão de fé em negócios foi muito mal visto, porque realmente foi muito mal utilizado, né? E você falou muito bem no início, não se trata de forma alguma vender Deus. Quando a gente fala de o produto religioso, é voltado para o público. Por exemplo, o único produto hoje para casamentos no Brasil é religioso. Ou é um católico ou é um evangélico que faz. Porque, em geral, quem é ateu ou não é de religião alguma, não produz material para casais, de restauração de casamento, inteligência emocional para um relacionamento, etc. Então, não é só a questão da fé, não. É questão também da linha de pensamento. Por exemplo, tem gente que não é católico, não é evangélico, mas a linha de pensamento em relação ao casamento é, poxa, eu quero viver feliz para sempre, eu não quero separar. Então, ela vai ter que recorrer a um desses produtos que são de linha religiosa, seja evangélico ou católico, mas que atende àquela necessidade. Eu tenho uma facilidade para falar disso porque eu nasci nesse ambiente, né? Meu sonho sempre foi ser empresário, ser alguém que mudasse a vida de alguém através do que fazia, mas eu quebrei. Eu montei a minha empresa aos 25 anos e aos 33 eu tive assim uma quebra emocional e financeira que me mudou para sempre. Primeiro porque eu questionei minha fé. Foi aí que caiu uma ficha que a gente acha porque tem fé que tudo vai dar certo. Não é bem assim. A fé vai te dar força, a fé vai te dar luz para o caminho, a fé vai te dar a certeza das coisas que ainda não existem, mas não vai trazer tudo na tua mão. Eu tenho uma frase em um dos meus livros que eu digo, a fé só resolve o impossível. O que é possível é função da tua inteligência. Você vai ter que fazer. Então foi quebrando que eu aprendi isso. Aí eu aprendi a separar bem. Olha, a fé vai até aqui. O médico deu um diagnóstico. Não adianta eu ser bom, não adianta eu ter dinheiro, não adianta eu ter uma networking gigante, que o diagnóstico só se resolve no impossível. Aí é fé, entendeu? A partir do momento que você perdeu algo, é impossível resgatar, você usa fé. Agora, o que está nas suas mãos, você vai ter que usar sua capacidade, sua networking, seu modelo de negócio, fazer acontecer. Depois dessa quebra, eu descobri 3 coisas principais. Que eu tinha que entender o limite da fé e da minha capacidade, foi o que eu fiz. Segundo, a importância da inteligência emocional aplicada nos negócios. A maioria das pessoas perdem grandes oportunidades porque ficam nervosinhas, desgasta a relação com a pessoa. O meu livro mais recente chama-se Especialista em Pessoas por causa disso. Se você não aprender a lidar com todo tipo de gente, você vai ganhar dinheiro e vai continuar perturbando e sendo perturbado. Verdade. Não é? Então, assim, eu aprendi essa questão da inteligência emocional aplicada no negócio. E terceiro, o poder dos relacionamentos. Que não funciona se você não tiver fé. Hoje eu sou conectado com gente do mundo inteiro. Primeiro porque eu tive fé de falar, eu vou me conectar com aquela pessoa ali. Eu falei, é impossível. Eu creio que eu vou Você acredita conseguir. Nisso? Eu sou obstinado. Obstinado é mais do que determinado, né? Obstinado é você ser indesistível. Você pode falar para mim, você vai perder. Eu falo, não, eu não vou não. Eu não vou te desrespeitar, caçoando de você. Cala a boca, você não sabe o que está falando. Não. Eu falo, só vou falar para você, eu não vou perder. Eu sou obstinado, eu vou até o fim. Isso tem a ver com a fé. E também a inteligência emocional para lidar com, por exemplo, com o seu desdém,
lidar com o seu não vai dar certo, sem te ofender de volta. Da mesma forma que Martin Luther King lutou na época dele na não violência física, hoje eu luto na não violência emocional. Não é porque você me ofendeu que eu tenho que te ofender de volta. Nunca deu certo retribuir na mesma moeda. Isso vale para os negócios, isso vale para o empreendedorismo, entendeu? Exato. E a terceira coisa é os relacionamentos, que só vai acontecer se você tiver fé e vida emocional em ordem. Uma coisa na sua história interessante é que você foi para a fé por desconfiar da própria fé. Isso questionei. Muito interessante. Hoje a maioria dos grandes players do mercado que jantam comigo, vão lá em casa, ou que a gente está em alguma mentoria junto, eles, quando vêm me fazer perguntas, só fazem perguntas bíblicas. Não religiosas, bíblicas. Porque a Bíblia não é religião. A Bíblia é o manual de instrução do ser humano. É o que eu acredito. Então, como é que eu me comporto financeiramente de uma forma que eu não quebre princípios? Está aqui. Como é que eu me comporto nos relacionamentos de uma forma que eu não agrida princípios milenares, estão dando certo há 2000 anos? Está ali, está tudo escrito. Assim eu tenho me comportado, assim eu tenho atraído pessoas que querem escutar sobre isso, são milhões de seguidores nas redes sociais, e os resultados também estão aí nos livros, né? A gente está chegando a 1 milhão de livros vendidos no Brasil, o que é um fato marcante, porque não se compra mais tantos livros físicos como antigamente. Isso tudo porque a gente carrega uma mensagem, não negocia essa mensagem e ajuda o máximo de pessoas. O que eu acredito muito é princípios, né? E o Sam tem muito isso, né? Essa questão de princípios, a gente discute muito, uma pessoa que eu tenho mais proximidade, né? Como foi essa introdução sua nesse mundo também de família? O meu caminho, né? Na verdade, eu acho que é o contrário do caminho do Tiago, né? Primeiro, é um prazer para mim estar aqui com o Tiago e contigo. E agradeço pelo convite. O meu caminho nasceu, né? Eu vim fora vamos dizer, dessa parte cristã evangélica. Então eu nasci num lar católico e cresci, inclusive, dentro de estudei num colégio de freira. E chegou no momento da minha vida que eu não me encontrava. Eu nasci num bairro pobre, né? Na Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, do lado do cemitério. E para mim foi uma coisa que eu tive que sobreviver dentro daquele ambiente. Então, esse questão, por exemplo, emocional que o Tiago falou, eu nasci ali onde você tinha que se virar para poder se defender com a arma que você tinha. E isso para nós, né, a gente comentava dentro do nosso grupo ali, falava assim, cara, nós nunca vamos ultrapassar a ponte do Rio Tietê. Né? Nós nunca vamos sair daqui, a nossa realidade não é aqui, nós vamos ter que ganhar nosso dinheiro aqui. E a grande virada da minha vida foi quando, né, eu conheci o que o Tiago está falando e você está falando. Ó, existe um original, né? O manual do usuário é o manual do fabricante. Imagina o seguinte, a Apple desenvolveu o iPhone 12 Pro agora. É a última versão. E ela colocou esse produto no mercado para ter sucesso. Ela não vai colocar o nome dela, o brand, né, o logo dela no produto, porque naquele produto está a reputação. Então eu sempre tive a visão, né, de que a vida é assim mesmo, Deus não liga, as pessoas falham, erram. E para mim eu me questionei muito também. Eu falei assim, não tem que ser assim, porque eu acredito que se um fabricante ele produz um produto para ter sucesso, e no manual do usuário a mente do fabricante ela está ali com as necessidades, o que tem de funcionalidade aí? Até onde eu posso chegar? O que eu posso explorar nesse iPhone Pro? Quando eu olhei para dentro de mim, eu fui conhecendo pelo que está na Bíblia, e a Bíblia é o princípio da verdade do ser humano, eu entendi que Deus não fez, o homem falha por uma série de variáveis. E eu fui tentando cobrir essas variáveis, né? Então, eu trabalho numa empresa israelense, eu sou head de vendas para a América Latina, de uma empresa que nós estamos trazendo 5G para o Brasil e tudo. Então isso eu tive um contato muito grande com a cultura judaica. E na cultura judaica é o povo que mais sofreu perseguição na vida. E o que não está no museu, né? E é um povo que, se você for em cada capital, vamos colocar assim, capital do mundo, a não ser que seja muçulmana, mas o bairro mais rico que tem lá é o bairro judaico. E eu pude aprender em 15, 18 anos de experiência com o povo israelense que eles seguem princípios e que esses princípios têm a ver com o mundo cristão. E que muitas vezes a gente compra aquela imagem de que Deus está colocando em nós um problema, Deus está colocando em algo em nós que a gente vai passar por aquela prova para poder ser melhor. E quando eu vejo que na verdade não, na verdade entrou um vírus nesse sistema
E eu tenho que tirar esse vírus de lá. E aí, quais são as variáveis que eu preciso cobrir para eu poder tirar esse vírus de lá? Então, eu fiz isso com a minha vida. E aí, dentro da igreja, eu consegui ajudar as pessoas no dia a dia e fazer com que as pessoas se tornassem melhores, até o momento que, né, o pastor da igreja falou: cara, você tem que escrever um livro, você tem que fazer treinamento, você tem que trazer esse conceito, que por final, eu acho que o trabalho que o Tiago faz também, agrega muito valor, né, e eu procuro fazer o mesmo, para aquelas pessoas que estão na igreja. Consequentemente, elas vão crescer, elas vão ser melhores nos relacionamentos, elas vão ser melhores na gestão financeira, elas vão ser melhores no sentido de entender que o desenvolvimento humano é necessário, e a fé é o impossível. E vai ser melhor para quem? Para o pastor que está naquela igreja. Ele vai ter menos conflito, ele vai ter mais, vamos dizer assim, oferta, ele vai ter mais dízimo, ele vai ter mais condição financeira dentro da igreja dele para poder prosperar também a obra dele. Então eu acho que essa é a grande transformação que aconteceu na minha vida. Quando eu entrei na igreja, eu vi um choque cultural muito grande, porque dentro do mercado corporativo é passado muito treinamento. Você é educado em viver a tua excelência. E muitas vezes dentro da igreja, eu acho que a pessoa às vezes ela espera o sobrenatural, porque o homem analisa, Deus analisa o coração, e o homem a aparência, e o cristão, ele quer trabalhar com o coração somente quando ele vai ter que se relacionar com outra pessoa. E aí que ele tem que entender que ele está se relacionando com um ser humano. E só um adendo nisso que você está falando, muito importante, é que, por exemplo, quando você vai conversar, jantar ou negociar com um cristão, seja católico ou evangélico, você está esperando que ele não erre. Você não é religioso, mas você está esperando que ele não erre contigo. E se ele errar contigo, ele vai falar: ainda diz que é crente. Não é assim que é. Relacionamento de namorado é assim, ainda Você ia já pra põe igreja. um rótulo na pessoa. Já põe né? um rótulo. Então, eu entendo. E pessoas são pessoas, É né? porque você está esperando o melhor de alguém que é religioso. Ok. Para que serve o treinamento, então? Você acha que só porque a pessoa vai à igreja agora, ela é uma nova pessoa e está com as emoções em ordem, está com as finanças em ordem? Não, não é assim. Agora ela precisa de um treinamento. E aí que entra isso. Né? Como eu sou nascido nesse meio, eu vi o seguinte: olha, só vir a um lugar não é o que muda. Preciso, assim como numa empresa eu preciso de treinamento para ser melhor naquela área, na igreja, nesse meio, eu também preciso de treinamento para ser melhor. E como essa junção, né, que eu falei um pouco no começo, né, você levantou bem, o Sam também, não vender a fé, né, mas usar esse meio, porque você está introduzindo, falando com pessoas que acreditam na mesma coisa, estão buscando os mesmos princípios e precisam de ajuda como qualquer ser humano, né? Ela vai precisar se desenvolver pessoalmente, ela vai precisar aprender de internet, ela vai aprender marketing digital. Na verdade, é só uma forma de comunicar melhor, né? O grande objetivo de trazer vocês dois aqui é, você inserido num ambiente religioso, você está tendo acesso a pessoas que seguem o mesmo caminho. Como aproveitar esse nicho para conseguir fazer negócio? Vamos lá. A questão primeiro de vender a fé, né? Vender a fé é algo de que me dá alguma coisa que Deus vai te dar em troca. Isso não existe. Então eu vou pedir para mim, Deus que vai te pagar. Isso é vender a fé, né? Ou então, olha, leva aqui essa água, que aí você vai ser abençoado, Deus vai te recompensar. Isso é vender a fé. É eu dizer que Deus vai te dar alguma coisa. Agora, nichar produto religioso é outra coisa. Isso, não confunda. é sobre isso que a gente quer falar. Você não está colocando Deus no negócio, né? Deus pode abençoar o negócio. Mas você vende a água, recebe pela água, entrega e garante o serviço. Você não entrega dizendo que quem vai te pagar é lá em cima, tá? Não é assim. Isso é vender a fé, então, produto é outra coisa. Então, uma coisa importante, eu acho que você pode comentar, os religiosos também precisam de ajuda. Né? Não é tudo que se resolve só indo na igreja, só lendo a Bíblia. Precisa de um direcionamento além daquele ambiente. Sim, é assim, acaba que, por exemplo, nós nunca pegamos, né, quando você está numa igreja e a pessoa entra, você nunca pega aquela terra, eu acho que o Tiago passa por isso também, quando aquela terra ela está totalmente com os nutrientes para você poder colocar a semente. Então, a semente acaba caindo, né, pelo caminho, ela acaba sendo sufocada, o que a gente fala, pelos espinhos que foram semeados foram colocados naquela terra e que ela não consegue produzir. Então, a pessoa passa, né, o que eu faço e trabalho muito, né, que é o poder do subconsciente.
Então, se você pegar uma criança de 7 anos de idade, até os 7 anos de idade, ela não tem nenhum software instalado. Ela não tem, por exemplo, o software da língua portuguesa está acabando de ser instalado. E muita coisa foi instalada, o pai que grita, a mãe que diz que o filho não vai dar certo, ou o vizinho, ou o professor. Então, quando ele chega aos 15, 16 anos de idade, ele já não acredita nele mesmo de tanta coisa que foi colocada para dentro dele. E aquilo precisa passar por uma limpeza. Então, eu trabalho, por exemplo, você tem ideia, em Gênesis diz que Deus disse ao homem assim, frutificai, multiplicai, espalhai, subjugai e dominai. Então eu pego essa estratégia e eu trago ela para o ambiente de negócio da pessoa, porque ela tem que ela tem que ter um produto, esse produto tem que ter um nicho, então ela tem que dar fruto, ela tem que ter um produto onde esse produto vai ganhar escala, porque não adianta nada ela desenvolver algo que ela vai vender ali na comunidade dela e aquilo não pode ter o crescimento. Então, já que você vai se esforçar, você tem que se esforçar para algo que vai multiplicar. E o subjugar, espalhar e subjugar é o quê? Qualidade. Você tem que subjugar, né? Eu dou o exemplo do casamento, onde você tem que subjugar o coração da tua esposa de uma forma, da que maneira que você trata ela, a maneira que você ama ela, de uma tal maneira que ela vai estar dominada. No final é o que? É o dominar. E você dominou por amor, e o teu negócio você domina por qualidade, por assertividade, né? Por essas questões que nós estamos falando de comunicação, de relacionamento. Então eu uso o que? Estratégia bíblica, porque ao final a igreja, ela veio, se você for ver, hoje tem, sei lá, uma Assembleia de Deus numa cidade, de repente tem um McDonald's, tem um caixa do Bradesco. Se você for ver a mentalidade no âmbito de negócios, de que Deus ele aplica com escala. Ide, pregar o evangelho a toda criatura, né? E aí o produto dele é o quê? Batizando, e ele entrega isso numa escala muito grande. Então o visionário, ele tem que ter essa condição de escalar dentro do nicho dele. Então o que você está querendo dizer, e o Thiago pode complementar, é pegar os princípios que são seguidos e direcionar, por exemplo, para a parte de negócios, ou para a parte de esporte, para a parte de relacionamento. Então, tem muito negócio onde a pessoa consegue pegar a especialidade dela, por exemplo, ela é um professor de educação física, pode fazer o direcionamento. O cara é de finanças, claro, pode fazer o direcionamento em cima disso. Agora, só uma coisa que eu quero te provar, em cima do que você está falando, na verdade não é pegar os princípios bíblicos e aplicar no seu negócio ou na sua empresa e tal. A verdade é que todo negócio, sem exceção, que deu certo, estava pautado em princípios bíblicos, mesmo que ele não queira declarar, ou às vezes nem sabia. Você pega quem é o pai do desenvolvimento pessoal, Napoleão Hill. Todo o livro de Napoleão Hill, do início ao fim, é bíblico. Só que ele não cita Gênesis, Mateus, olha, Jesus que falou isso, mas ele bota lá todos os princípios. Aí vem os grandes empresários e falam assim, olha, as 5 regras do sucesso. Vai ver que as 5 regras estão na Bíblia, você vai achar um versículo que fala sobre aquilo. Seguir Salomão vai seguir o caminho da riqueza. Você pega, tá bom, mundo jurídico. Por que eu não posso matar? Por que eu não posso roubar? Mas está lá nos 10 mandamentos de 4.000 anos atrás. Exatamente. O mundo jurídico só respaldou. Então você vai ver que, presta atenção, a Bíblia está milênios dando certo. Eu não estou defendendo religião aqui, tá? Porque apesar de eu ter a minha fé, eu acho que cada um segue o que o coração está sendo atraído. Mas eu sei de uma coisa, independente de religião, estatística, a Bíblia está dando certo há milênios. Então, o negócio que pega o princípio bíblico e aplica, esse negócio vai crescer. Sim. Porque ele vai valorizar pessoas, que é o que a Bíblia diz. Porque no final de contas, olha só, seus fornecedores são pessoas. Seus clientes são pessoas. Sua equipe são pessoas. Quem assina um contrato para te dar um empréstimo no banco é uma pessoa. No final de contas, seu negócio se trata de pessoas. E a Bíblia fala que depois de Deus, o mais importante são as pessoas. Então, se você pegar a Bíblia e aplicar, é claro que você vai prosperar. Não tem como. Isso que o Thiago está falando, eu posso dar um exemplo prático. Você pega, por exemplo, o Bill Gates, e ele desenvolve o Office, e ele desenvolve um produto que ele frutifica, ele multiplica em escala, porque ele não precisa entregar algo físico. Hoje você faz um download e instala em qualquer computador, em qualquer lugar do mundo. E ele até foi processado
pela corte dos Estados Unidos. Por quê? Porque pela patente ele subjugou o ser humano que usa o computador. A Apple quebrou muita coisa, e a Apple também é um exemplo disso, mas ele foi processado porque as pessoas se tornaram dependentes do software dele. Então, o McDonald's é a mesma coisa. Você pode ir almoçar, entrou no McDonald's, você não tem condição de sair sem comer uma batatinha, porque quando você entra, aquele cheiro, ele te subjuga a você comprar aquele produto. Então, o porquê disso? Porque ele foi construído, a estrutura que está ali, o cara só não sabe, mas é uma estrutura bíblica milenar. Vários fizeram isso. Quer ver me permita uma colocação, uma estrutura bíblica que não é confessada. Ele não diz publicamente, e nem sei se faz intencionalmente, mas a estrutura bíblica de riqueza é como o Bill Gates vive. Porque a Bíblia condena o acúmulo de riquezas. E não você ser o homem mais rico do mundo. Pode ser o homem mais rico do mundo. Portanto, que você viva como Bill Gates. Ele vem de 70 e 70 bilhões, escolhe 3 causas e mata aquela causa no mundo. É malária? Vou acabar com a malária. É morte de desnutrição infantil na África? Vou acabar com isso. Ele pega de cada 70 bilhões e investe. Ou seja, eu não sei nem se é intencional, mas eu sei que é bíblico. Porque você pegar vários versículos e falar assim, ó, não acumula riqueza, transborda na vida dos outros. Não tem nenhuma proibição de você prosperar no topo. Portanto, que não seja para você morrer e deixar tudo aqui. Uma pergunta que eu tenho para vocês é como que fica essa questão de estar se relacionando nesse meio com a pandemia? A gente teve as igrejas fechadas. Como que vocês trabalham a questão da internet? Né? Muito bem posicionados na internet. Como que é essa questão da internet para vocês? No meu caso, não mudou nada, ao contrário, potencializou, porque o que eu faço é pela internet. Eu tenho meus livros físicos, mas que estão na livraria. Quando entrou a pandemia, a Amazon, que estava entregando em casa, explodiu de vender nossos livros. E os nossos cursos são online. Né? Eu tenho alguns cursos presenciais, mas a maioria eram online já. Então, o Clube de Inteligência, que a nossa recorrência é online. Então, assim, para mim foi uma incubadora esse ano, porque eu pude ficar dentro de casa e no escritório só então, vender preparando. O meio religioso não necessariamente é vender na igreja, né? Não. Vender o direcionamento. Olha só, isso é muito importante. Porque, por exemplo, as pessoas confundem a senhorinha isso, né? que vende, em igreja pequena isso é muito comum, a senhorinha está vendendo bombom lá no final. Ela está vendendo na igreja, mas não é um produto religioso, é um bombom. Sim. Vende no mercado. A gente não pode confundir porque está na igreja que é religioso. Sim. Não confunde isso. Entendeu? Isso é muito importante, é o direcionamento. É um segmento diferente. No meu caso, na pandemia também, né, a gente criou até um produto especial de um treinamento para a questão do impacto emocional que você tem durante a pandemia. Então, é óbvio que as igrejas, né, assim, eu acho que o comportamento pastoral, ele é mais no sentido, até vai mais para uma parte espiritual e tudo. Mas não quer dizer que a pessoa ela não continuou a trabalhar em home office. Ela continuou tendo que produzir. Ela continuou tendo que alcançar metas. Dentro de um outro ambiente totalmente desconhecido, porque embora ela conhece a casa dela, ela desconhece trabalhar desde a casa dela. Então, esse preparo, eu acho que foi, pelo menos para mim, eu acho que para o Thiago também, pelo menos eu acompanhei muito do que você fez, foi muito bom porque foi um suporte. Eu acho que se não tivesse tido esse suporte para que o pessoal estivesse trabalhando de casa, com essa nova cabeça emocional para poder tratar as coisas, eu acredito que hoje, pelo menos os meus clientes, né, as pessoas que eu treino, estariam com um desempenho muito abaixo daquilo que eu tenho recebido de feedback. Esse momento da pandemia foi muito interessante e preocupante, né? No mesmo exemplo também, eu fiz um treinamento emergencial para as pessoas que queriam vir para o Day Trade, né? Uma coisa principal que eu faço, que é operar na Bolsa de Valores, mas tem muita ilusão, muita mentira. Eu vi naquele momento, cara, eu preciso alertar as pessoas, tanto que eu chamei de treinamento emergencial. Existe oportunidade na mesa? Existe, mas tem que tomar cuidado, tem que saber o que está fazendo. Cara, mais de 150 mil pessoas no gratuito e ajudamos mais de 2 mil pessoas online. Sim. Então, é um direcionamento para aquele meu público. Uma coisa que eu queria saber de vocês começaram como mentores, com livro, como a pessoa que está de casa, que está envolvido
nesse meio religioso, como ela pode começar? Que tipo de produto, serviço? Saindo disso que você falou, que às vezes a pessoa que está lá vendendo na igreja, ela acredita que as pessoas vão comprar para ajudar. Eu acho que esse não é o caminho, né? Não É como a pessoa consegue estar dentro desse meio e criar produtos. Que tipo de produto, serviço, o que você acredita? Tem muita coisa. Por exemplo, uma coisa que é o sonho de todo evangélico e católico, todo, sem exceção, é viajar para Israel. Então, geralmente, as agências de turismo focadas em Israel são religiosas, são agências religiosas. Então, ou seja, existem coisas que 90% das pessoas que querem comprar são religiosos. É o caso de viagem a Israel. Tem 10% das pessoas que só estão curiosas. Não, só quero ver como é que é o Mar Morto, que não afunda. Mas a maioria das pessoas querem ir para Jerusalém, querem ver onde Jesus passou e tal. Então, é isso que quem está em casa precisa entender. Existem coisas que é predominante a questão religiosa. A oportunidade está ali, a oportunidade saltando. é ali, exatamente. Existem outras coisas como camisa, por exemplo. Evangélicos, católicos, cristãos em geral gostam muito de se identificar em camisas. Então, bota lá uma cruz, Jesus, alguma coisa. Então, tudo que é envolvido também para a parte de moda nichada para religioso, eu já vi dando certo. Música. Hoje em dia, a música gospel não é chamada mais de música de crente, como era chamada antes. Não, é um já é um nicho estilo gigantesco. musical. É um estilo musical que não tem não sei quantos milhões de downloads no Spotify, não sei onde. Então já virou um estilo musical. Então eu acho que existem muitas coisas que só o público religioso compra, como alguns exemplos que eu dei aqui agora. E o que eu poderia talvez adicionar ao que o Thiago está falando, né? Ele exemplificou perfeito. Eu penso assim, já que você vai idealizar algo para poder atingir, de repente, a sua comunidade local, que você construa o seu negócio dentro de uma plataforma em que você não precisa só estar atendendo a sua igreja local, mas talvez você possa atender, escalar o negócio e colocar em fases. Então, por exemplo, se eu puder atender dentro da minha cidade e eu puder chegar no público de outras comunidades oferecendo a camiseta, a parte de moda, e depois eu regionalizar e ir trabalhando isso numa escala, de repente eu posso, por que não, virar um polishop? Por que eu não posso virar algo muito grande? É só uma questão profissional de eu colocar aquilo, né? O cara tem que entender o seguinte: Deus, ele capacita a pessoa com um dom. Aquele dom é como uma árvore que vai gerar um fruto, e aquele fruto não é para você, aquele fruto veio como uma missão de você servir as outras pessoas. Quando você colocar que o teu negócio ele veio para servir o público cristão dentro daquilo, e aquilo vai causar uma transformação no jeito da pessoa se vestir, e ela vai atingir alguns propósitos dela, ou metas que ela tem, se vestindo melhor, você, vamos dizer, ancorou o teu negócio e criou uma escala muito grande para você chegar, vamos dizer, no infinito, se for o caso. Qual que é a visão de vocês para realmente a pessoa não que é o mote do programa, né? É fazer renda extra sem precisar gastar dinheiro, né? Sim. Qual que seria o meio? Conversar, ali ver quem são as pessoas que estão desenvolvendo esse negócio. Primeiro, André, eu acredito que a prosperidade ela começa no empreendedorismo e nas múltiplas rendas extras. Muito bom. Eu sempre acreditei nisso. Então, onde é que Deus entra nisso? Deus entra em 3 coisas. Te dando paz, dinheiro não vai te dar paz. A mulher mais bonita ou o homem mais bonito não vai te dar paz. Saúde, o melhor plano de saúde que você pode pagar não vai garantir sua saúde. E sabedoria, inteligência você adquire lendo, indo nas melhores palestras, experiência. Sabedoria está na Bíblia, só vem de Deus. Então, nós precisamos de Deus aqui na Terra, né, para ter sabedoria, paz e saúde. O resto, companheiro, tem que correr atrás. Você vai ter que empreender, tá? Empreender e criar múltiplas rendas extras. O que você pode fazer, né, dentro do que só o público católico ou evangélico consome, e conseguir também escalar, como já foi falado, tem que escalar o negócio. Então, na verdade, o brasileiro, eu já viajei boa parte do mundo, o brasileiro não tem desculpa para prosperar. Ele tem a vergonha. Porque se ele tiver humildade, eu vou começar lavando o carro. Chapeuzinho de aprendiz, eu vou começar fazendo bolo. Olha, fome jamais vai passar, necessidade jamais vai passar, porque qualquer canto do Brasil você consegue hoje produzir. Mas tem aquele pessoal lá no meio do sertão, mas é uma exceção, a gente está falando de uma exceção. Está lá no meio do sertão, tudo bem, existe uma exceção.
Mas a maioria hoje é tirar o orgulho do coração e partir para trabalhar. Bom. E Sam, você tem uma história interessante que eu queria puxar, que você salvou um casamento, o cara começou a fazer Uber, né? Tava com briga de dinheiro lá, e cara, vamos trabalhar, acorda mais cedo, vai mais tarde. E, na verdade, o cara, ele não conseguia ser promovido, e ele saía às 5 da tarde, e eles tinham um carro, e ele não tinha, ele não tava, porque existe o bloqueio emocional, que passa a ser um bloqueio mental, e aquilo inibe a criatividade. Então, por isso que as pessoas, quando elas estão num ambiente de treinamento, elas se inspiram, elas abrem a célula, não para defesa. O cara não está naquele ambiente de eu preciso sobreviver, eu preciso pagar minha conta amanhã, nossa, vão me mandar embora. Não, o cara está num ambiente onde o que eu posso fazer mais, o que eu quero fazer mais. E esse rapaz, ele começou a trabalhar de Uber, né? Eles iam entregar um apartamento que eles tinham comprado, iam voltar a morar de aluguel, porque eles não estavam conseguindo pagar, e ele, através daquela renda extra, conseguiu fazer aquilo que estava faltando. Eu tenho um exemplo interessante. Eu também acabei escrevendo um livro com esses pensamentos, né? O maior coach que já existiu. E você falou aqui do poder da alavancagem, né? Você vê, eu percebo quando Jesus se aproximava das pessoas, ele não se aproximava assim, viu, eu vim aqui e eu quero que você agora se converta, você vai se tornar um religioso, e a partir de agora você tem que começar a ler esse livro de Gênesis, você vai ler ele até o livro tal, e aqui depois você vai ter uma prova. Não, ele chegava e ele transformava a pessoa através do dom dela. Então ele chegou para Pedro tinha tentado pescar a noite inteira, não tinha conseguido, já tinha tirado a camisa, estava suado. Eu vejo muitas pessoas hoje suando a noite inteira, trabalhando horários, até horários mais tarde, sacrificando família. E Jesus chega e fala assim, por que você não joga do lado direito? Então, ele traz uma estratégia de querer assim transformar a pessoa pelo dom dela. Então, eu dou exemplo que pessoas que trabalham como mentoria e trabalham com treinamento são pessoas que vão ensinar, né, no caso público cristão, a jogar a rede do lado direito. Ela vai passar a utilizar um passo a passo. Então eu consigo, com uma pessoa, colocar, amanhã às 8 horas da manhã, o que você vai fazer? Você vai ligar para quem? O que nós vamos fazer? Aí coloca uma lista de prioridades. As pessoas passam a trabalhar fazendo tarefas que no final não tem valor nenhum, aonde ela tem 3 ou 4 tarefas que tem muito maior prioridade e valor no final. Então a gente consegue reorganizar o emocional da pessoa de uma forma que ela possa pensar criativa, priorizando e com certeza chegar no objetivo dela o mais cedo possível. Então o que a gente acabou de ver? É possível sim fazer renda extra no meio religioso. Mas o que a gente quer dizer com isso? Muito bem explanado aqui, não é vender a fé, é aproveitar esse nicho que é específico, tem suas particularidades e os seus princípios. Isso é o ensinamento de qualquer bom negócio, de negócio que dá certo. É você entender o seu público, é você entender a sua comunidade. Então, se você está inserido nesse meio, você pode sim ter sucesso, de novo, unindo a sua fé, a sua missão, o seu amor ao negócio, porque você vai falar da mesma maneira, você vai agir da mesma maneira, então tem muito negócio para você fazer. Porém, não é simples, porém, não é fácil, a gente falou muito bem aqui, precisa trabalhar, precisa dedicação, precisa suor, é um trabalho que todos vão fazer, independente da crença e da religião. Você precisa seguir princípios, você precisa ajudar as pessoas, você precisa vender um produto, um serviço, um treinamento que no final entregue uma verdade, que no final gere valor para aquela pessoa. Se você fizer isso, você vai ter sucesso, independente do meio religioso ou não. Você precisa levantar da cadeira e agir. A gente falou muito aqui, Deus vai te ajudar no impossível, mas o possível você precisa fazer. Então, levanta da cadeira, larga essa vida de escassez
e vamos buscar o que está aí na sua frente, a vida em abundância. A gente acabou de aprender que sim, autoconhecimento pode ser a chave que falta para você desbloquear a sua vida. É possível fazer renda extra em qualquer meio, em qualquer lugar. O mais importante é você ter em mente: eu preciso entender o meu público. E aqui a gente falou de um público específico com 2 grandes líderes, que é o público religioso. Mas é muito importante que você escolha as pessoas que estão ao seu redor, que você se cerque de pessoas que seguem e acreditam na mesma coisa que você acredita e te motivam, que te tragam foco e principalmente que queiram chegar no mesmo lugar que você quer chegar. Você pode fazer isso de forma simples, porém com muita luta, com muita dedicação. Acordar todo dia falando que é possível chegar aonde você quer chegar. A gente está aprendendo muito aqui no palco e hoje a gente teve uma aula sobre como juntar fé e negócio da maneira correta, seguindo todos os princípios. Quero agradecer Alessandro Moisés, meu irmão, Thiago Brunet, parabéns, que bom que está de volta ao Brasil. Se você quer acompanhar mais esse programa, a reprise de todos os programas Renda Extra, faz uma coisa, pega seu celular agora e aponta aqui para o QR Code que está aparecendo. Você vai ser direcionado para o nosso site www.programarendaextra.com.br. Lá tem todos os episódios anteriores, tem muita aula para você fazer dinheiro e não ter mais desculpa. Também acompanhe a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no YouTube, @Programa Renda Extra. Então é isso aí, espero vocês no próximo domingo. Valeu, minha banda mais animada, Estúdio 4. Abraço!